Damos início na nossa segunda parte, na segunda palestra a respeito desse tema geral. Nós vimos quem são e agora nós temos que abordar um pouco de sua história. Voltaremos um pouco sobre os temas que nós vimos antes, que fizemos alguma alusão, só que dessa vez vamos encará-los mais sob uma perspectiva histórica ou meta-histórica, se quiserem, porque algumas coisas que ocorreram aqui foram antes da nossa história, como eu disse de manhã, né? Então, particularmente, o episódio da queda ocorreu antes do início da história humana. E queria começar com essa frase aqui de São Tomás de Aquino, que explica um pouco o caráter e as consequências da queda dos anjos. São Tomás diz o seguinte: o pecado, uma vez cometido, é, para os puros espíritos, o que a morte é para o homem. Vou repetir. O pecado, uma vez cometido, é, para os puros espíritos, o que é a morte para o homem. Por quê? Porque a morte tem esse aspecto definitivo para o homem. O pecado não. Quanta gente vive pecando por aí? Não é definitivo. Pecam, às vezes se arrependem, às vezes pela metade, às vezes volta para a mesma lama e continua aquela coisa. Às vezes vai arrastando a vida toda. Como um sapo, né? Sempre por baixo, a vida toda, arrastando naquilo. Às vezes melhora um pouco, depois cai. O ser humano muitas vezes é assim, né? Então, para ele não é algo assim definitivo. Mas quando chega a morte, aí ponto final, né? Há tempos atrás, sobre a história de uma pessoa assim, né? Entre outros, né? Uma vida ruim, uma vida de pecado. E olha que tinha gente que rezava por ele, viu? Mas ele, aquela vida. Até que um dia, porque tinha problemas de saúde, tudo, mas é impressionante, essas pessoas que têm uma vida de pecado, elas se tornam imprudentes. Vocês já viram cachorro no cio? É assim. Fica no meio da rua, atropelado, tá nem aí. Impressionante. Mais ou menos assim. Até que chegou o dia dele e ele morreu em condições muito ruins. Quem sabe para onde foi, mas é isso. Chega, vai. O pecado não era definitivo. Não tinha esse aspecto para o ser humano. Mas quando chegou a morte, ponto final. Aí corta e pronto. Agora, ó, apitou, terminou o jogo. Agora vamos julgar. Para o anjo, não. O anjo não morre. O que é a morte? Separação do corpo e da alma. Mas o anjo não tem corpo. Então não tem essa separação, portanto não tem morte para ele. Para ele é o pecado ou a graça de Deus. Ou a correspondência, ou a se deixar levar pela tentação e se entregar ao pecado. E quando ele se entrega, é uma só. Não é como o ser humano. E isso explica, como eu disse a vocês, um pouco do caráter da queda e as consequências da queda dos anjos. Porque os anjos foram criados como o ser humano, elevados ao estado de graça. Entenda-se bem isso. Nós temos uma natureza e nós poderíamos ter sido criados só nesse estado de natureza, mais nada. Podemos ter sido criados como seres humanos sem uma destinação sobrenatural. O que é esta destinação sobrenatural? Esta destinação sobrenatural é algo que Deus quis, na sua bondade infinita, acrescentar a nós e que orienta a nossa alma radicalmente para a visão beatífica, a visão de Deus face a face. O ser humano, naturalmente, ele não pode ter isso. Ele poderia ter uma espécie de beatitude natural,
um conhecimento natural de Deus. Isso sim, seria possível. Porém, isso não seria a visão face a face, como ocorre no céu. Isso é um dom sobrenatural. E isso foi dado aos homens e foi dado aos anjos também. Ou seja, a graça santificante que é essa semente da glória do céu. Foi dado gratuitamente, mas os dons de Deus são sem arrependimento. Uma vez que eles são dados, eles não são retirados. Se você recusar, você não vai voltar ao estado natural, de felicidade natural, nada disso. Você cai na carência, uma carência terrível. E foi isso que ocorreu primeiro com os anjos e depois com os homens. Porque, tendo sido criados na graça, eles não foram criados confirmados em graça. São duas coisas diferentes. Uma coisa é ser criado em graça. Outra coisa é estar no estado de graça que não muda. Por quê? Porque a pessoa pode estar em graça e pode perder. Mas há um estado em que ela está na graça de Deus de tal maneira que ela não pode perder a graça de Deus. Esse estado para nós é a visão beatífica, na qual aqueles que se salvam são confirmados na graça de Deus de tal maneira que não pode perder. Para os anjos ocorreu algo parecido. Eles foram criados na graça de Deus, porém poderiam perder essa graça de Deus. Então se passou uma prova. Assim como se passou com o homem, uma prova, passou-se também uma prova com os anjos. Nós não sabemos exatamente as circunstâncias disso. Nós sabemos as circunstâncias da prova do homem, do ser humano, do primeiro casal. Isso nós sabemos. Mas dos anjos nós não sabemos exatamente com detalhes, mas temos alguns indícios disso. Essa prova dos anjos consistiu na oferta do estado sobrenatural, ou seja, de tudo isso que significava o plano sobrenatural de Deus. E este plano sobrenatural de Deus implicava também os desígnios de Deus sobre o homem. Porque quando os anjos foram criados, não havia ser humano. Então Deus revelou aos anjos a criação do homem. E não só a criação do homem, mas a encarnação do Verbo. Isso é que é incrível. Isso é que é impressionante. A encarnação do Verbo quer dizer, o próprio Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, tomar um corpo humano. Ou seja, um homem seria Deus. Ora, nenhum anjo seria Deus. E, no entanto, na ordem da natureza, os anjos são muito superiores aos homens. Então, o que é que os anjos viram rápido? Que eles teriam que adorar uma criatura, que teriam que adorar um homem, que era Deus, sim, mas um homem. Enquanto por o homem era inferior aos anjos. E não só isso, mas que eles teriam que se inclinar diante da rainha dos anjos, que teria posto à luz o Filho de Deus, mas que era uma simples criatura humana. Porque Jesus Cristo tem natureza humana e natureza divina unidos na pessoa divina. Jesus Cristo não tem pessoa divina, não tem pessoa humana, perdão, só tem pessoa divina. Mas no caso da Santíssima Virgem, que seria a rainha dos anjos, um simples ser humano. Então isso era uma provação para a humildade dos anjos, porque eles veriam que, embora superiores na natureza, teriam inferioridade aos seres humanos, ou pelo menos a alguns seres humanos, na ordem da graça, na ordem sobrenatural. Então, imediatamente, uma parte desses anjos se rebelaram contra esse plano, contra esses desígnios de Deus. Houve então um repúdio do sobrenatural.
Por causa de quê? Da soberba. Uma reação da soberba, simplesmente. E a busca das suas próprias perfeições, da sua suficiência. Ou seja, o pecado dos anjos foi uma espécie de pecado de naturalismo. Eles rejeitaram o sobrenatural e se voltaram para os seus próprios bens naturais, que eram elevadíssimos, não se pode negar, mas que eram menores do que os desígnios de Deus, os desígnios divinos sobrenaturais. Houve um anjo, sobretudo, o que levou adiante essa revolta, que foi Lúcifer. Lúcifer, para vários autores, era o mais elevado dos anjos, em termos naturais. Ou seja, ele estava mais próximo de Deus. Então, para ele foi uma dificuldade, e ele acabou cedendo e se tornando demônio. E a partir daí ele arrastou uma parte dos 9 coros celestiais. São 9 coros de anjos, né? Tem toda uma hierarquia celeste. Então ele foi arrastando nos vários coros angélicos anjos que foram cedendo nessa prova e foram se tornando demônios. Foram cometendo esse pecado de soberba e repudiando o sobrenatural. Bom, não se sabe exatamente, mas se diz que mais ou menos 1/3 dos anjos caíram na prova, se tornaram demônios. Mas, ao mesmo tempo, houve reação. A reação também foi comandada. Sempre toda reação, todo o grupo, sempre há um líder. Assim como havia um líder entre os revoltados, que foi Lúcifer, havia um líder entre os que tomaram partido de Deus, que foi São Miguel Arcanjo. Notem bem, São Miguel Arcanjo era um arcanjo. Ele era de um coro celestial menor. Ele era menos elevado do que Lúcifer, na ordem natural. Mas na ordem da graça, ele acabou se elevando mais, por causa de sua fidelidade. Ele tomou partido de Deus. E a frase que se utiliza, que ele utilizou e que se cita muito, às vezes se tem nas imagens de São Miguel Arcanjo, né? Você tem aquela frase em latim, quem ut Deus? Quem como Deus? Porque a exclamação de Lúcifer foi non serviam, não servirei. É o típico da soberba, né? Porque o soberbo, ele se acha suficiente. Atenção, há pessoas que têm uma tendência para a suficiência. Ele chega uma coisa assim, ele, não, já sei como é isso aí. Isso não. Ah, não, isso aí eu cuido, não tem problema não. Isso aí tem problema? Não, eu já sei isso aí. Ah, tá. Não, você não sabe não, eu sei como. Ele se acha que ele sabe fazer isso, fazer aquilo, e às vezes ele não sabe que ele não sabe. E continua nisso aí. Ele, mesmo que ele faça uma bobagem, ele dá uma desculpa, ele bota a culpa no outro, ele arranja um jeito de fazer, como se diz hoje, uma narrativa em que ele, claro, não teve culpa nenhuma, que ele foi o bom, e ele vai levando a vida assim, se achando o tal. É a suficiência. Cuidado, foi o pecado de Lúcifer. Por quê? Porque ele se volta para os seus dons naturais. Às vezes são pessoas realmente dotadas. Mas são dotadas, às vezes, mas justamente ele sempre exagera, né? Claro, ele se acha maior, né? Então, se ele tem uma habilidade para certas coisas, seja lá o que for, ele se compraz, ele tem uma complacência muito grande, certo? Se ele, por exemplo, sabe escrever bem, então ele se compraz naquilo, é um escritor, ele é isso, aquilo outro. Então ele passa a desprezar os outros nessa base. Se ele tem uma conversação, ele quer se gabar, ele traz o assunto para o lado onde ele é bom.
E ele realmente tem habilidade naquilo. E aí, como o outro não é tão bom naquilo ali, então passa na frente e começa. Dá, para você é burro. Você não está vendo isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ele gosta de se gabar naquilo ali. Se ele é bom em matemática, ele puxa para o lado da matemática. E aí, se aproveita, porque o outro não é tão bom naquilo ali. E aí, sempre assim. Ele tem essa tendência para suficiência, para soberba. É a mesma tendência, em grau muito mais elevado, dos anjos rebeldes. E olha que eles tinham muito mais capacidade do que nossos pobres conhecimentos, que são tão fracos, são nada, se esvaem fácil. Um gênio, se tomar uma pancada na cabeça, fica um idiota. Não é assim? Muita gente, às vezes, inteligente, perdeu a razão. É fraco, é coisa que passa muito rápido. Os anjos, não. O conhecimento deles é algo muito... não depende das condições materiais. Como eu expliquei a vocês, né? Ele é muito direto, ele é muito... é pronto, é rápido. Vai no ponto imediatamente e tira as conclusões com uma rapidez extraordinária. Então, nessa guerra, nessa batalha celestial, houve então a primeira grande divisão. Antes da divisão da humanidade, houve a divisão do mundo angélico. Divisão em que, como eu disse, mais ou menos 1/3 foi infiel e 2/3 foram fiéis. Mas esse 1/3 é numerosíssimo. Numerosíssimos anjos, que se tornaram demônios. E que passaram, e que foram então encerrados no inferno, mas que, segundo outros, uma parte fica no ar para tentar, para fazer isso, fazer aquilo, enfim. Eles, com a permissão de Deus, puderam então atuar e influir na criação que se seguiu. Porque houve a criação do céu, né? Onde houve essa divisão, e agora há a criação da terra, onde há a criação do homem. E quando o homem aparece, o tentador aparece também. E aparece com a mesma proposta da revolta que ocorreu no céu, no mundo celestial, no mundo angélico. A mesma proposta. Veja bem, depois da revolta, o demônio perdeu a caridade, perdeu a graça. Se tornou demônio, não tem mais a graça de Deus e não tem mais caridade. Mas ele conservou a inteligência. A inteligência ele conservou. E toda aquela soberba, aquela vontade de ser como Deus, que caiu numa grande decepção, essa decepção se tornou uma grande inveja que ele transferiu para a criatura que se seguiu, que foi criada por Deus depois, criatura inferior a ele na ordem natural, mas que estava sobre a qual havia desígnios muito elevados da parte de Deus, e que era a criatura humana. Os seres humanos, ao contrário do que contam as escolas, foram criados a partir de um só casal, não podia ser diferente, certo? Esse é um dos enganos que o demônio espalhou em tudo quanto é escola hoje. Todos vocês aí aprendem essas mentiras aí de macacada que aparece, sei lá, como para o ser humano. E depois não sei como é que ele vai se virar, se ele só tem uma mãe macaca, não vai aprender nada, não vai evoluir coisa nenhuma. Não tem como, certo? Então eles botam lá milhões de anos para passar a mentira, mas não passa, não adianta, certo? E, bem, enfim... Foram criados Adão e Eva, ao contrário do que contam as fábulas nas escolas, foram criados em elevadíssimo estado. Eles tinham dons que, de certo modo, os aproximavam dos anjos. Eles eram inferiores, mas tinham
dons extraordinários, como, por exemplo, a imortalidade. E foram criados, como os anjos, elevados à graça de Deus. Nunca houve gênero humano natural. Podia ter havido, mas não houve. Os seres humanos já foram criados orientados para a visão beatífica. Não tem alternativa. Para o ser humano é isso. Ou visão beatífica ou inferno. Não é, ou visão beatífica ou estado natural. Se você quiser, você fica na natureza. Não existe isso. Isso é falácia. Falácia de gente com pensamento complicado aí, meio metida a gnose, coisa parecida. Não existe isso. A elevação já foi no começo. E, portanto, o pecado fez perder isso. E fez dividir a humanidade. Os seres humanos, então, passaram por uma prova, assim como os anjos passaram. Só que a prova dos anjos, a gente já deu algumas indicações, mas a prova dos seres humanos é muito mais conhecida. Ela está consignada na Sagrada Escritura, no livro do Gênesis. Então, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram postos no jardim de delícias, e havia ali uma árvore da qual... havia muitas árvores com frutos maravilhosos, dos quais eles podiam se servir quando quisessem. Os homens trabalhavam, cuidavam daquele... Os nossos primeiros pais trabalhavam, cuidavam daquele jardim, porém, era algo que não custava para eles. Porém, havia uma árvore da qual eles não podiam tocar, comer os frutos, que era a árvore da ciência do bem e do mal. Ali estava a provação do ser humano. Nosso Senhor queria que os homens mostrassem sua fidelidade, escutando a palavra de Deus e dando fé a essa palavra. Porque Deus disse, no dia em que vocês comerem, vocês morrerão. Era a palavra. Eles não tinham conhecimento experimental daquilo. Eles não tinham nunca comido. Então eles nunca tinham morrido. Mas Deus tinha dito isso a eles. Eles tinham que dar fé a isso. Ao invés disso, o demônio propõe o quê? A mentira, como sempre a mentira que dá a morte à alma. E diz o seguinte, não, quando vocês comerem, vocês vão ter o conhecimento do bem e do mal. Sereis como deuses. A mesma tentação do mundo angélico. Ele transfere. Ele vem com a mesma conversa. E note bem, o conhecimento oposto à fé. A tentação do conhecimento proibido em oposição à fé, à palavra de Deus. Eis aí. Essa tentação se repete na história da humanidade. E é uma tentação fundamentalmente diabólica. Ou seja, a tentação do conhecimento indevido, proibido, contra a fé na palavra de Deus. O ser humano prefere esse conhecimento, ou essa busca desse conhecimento, que de fato é um engano, e rejeita a fé na palavra de Deus. Porque era um ato de fé que Deus pedia, de obediência e de fé. Eles não. Por causa de uma soberba, eles queriam ser como deuses. E então eles procuram aquele conhecimento, pensando que aquele conhecimento lhes daria essa semelhança com Deus. E o resultado é a morte da alma. Consequência desse pecado. Adão, então, caiu no estado de natureza. Ele estava no estado de sobrenatureza, elevado. Então, caiu no pecado, pecou. Então, perdeu o estado de sobrenatureza, sobrenatural, e manteve o estado de natureza. Não foi só isso. Adão não somente caiu no estado de natureza, mas caiu no estado de natureza corrompida.
O estado que nos restou depois da queda de Adão foi estado de natureza corrompida. É pior do que o simples estado de natureza. A prova disso são as concupiscências. O ser humano age às vezes pior que o animal. Veja os animais. Eles comem, mas eles comem o que é preciso. O ser humano não, ele come mais do que é preciso muitas vezes. Ele vai além, ele não se aguenta. Um desejo imoderado, fora da razão. Isso chegou em certos casos a verdadeiros vexames, vergonhas. No Império Romano havia festas, lá em Roma, né? Muita abundância, muito dinheiro, então havia muita comida também. Então havia festas com uma quantidade tal de comida que o pessoal comia de certo modo que não aguentava mais. Então havia lugares nesses festins chamados vomitoria, o nome já diz, né? Só para o sujeito botar para fora e depois voltar e comer. Botar para comer. Então já estava cheio, não aguentava mais. Ia lá para o vomitória, resolvia o problema e voltava. E havia um imperador romano que tinha uma varinha chamada Vitério, o nome dele. Ele tinha uma varinha, porque ele comia tanto, que ele tinha uma varinha. Quando ele não aguentava mais, ele mexia lá e pronto, e voltava a comer. Então, o que é isso? Pior do que um animal. Você já viu um cachorro fazer isso? Mesmo que o cachorro entre no galinheiro, pega uma galinha e come, ele só come o que ele tiver de fome. Depois ele larga lá. Ele não vai comer mais do que isso. Ele come quando ele tem fome. Cachorro, gato, qualquer animal é assim. Então, os seres humanos caíram no estado de natureza corrompida. Corrompida. E aí quando você passa por outros pecados aí, né, a coisa pode ir pior ainda, né? Estou dando o exemplo da gula, né? Quando você entra na questão da castidade, a coisa é triste, muito horrível. Muito horrível. Então, os seres humanos, caindo nesse estado, caíram também sob o poder do demônio. O demônio tomou conta deles, tomou conta do gênero humano. Porque, a partir daí, essa carência que se chama pecado original, ou seja, os seres humanos que iam nascendo de Adão e Eva, nasciam sem a graça de Deus e nasciam privados de muitos dons, nasciam com a natureza corrompida. Então, essas gerações que foram se seguindo, 1, 2, 3, 4, foram nascendo sob o poder do demônio. Como eu disse, o demônio se tornou príncipe deste mundo. E a realidade do mundo pagão está aí para comprovar. Nós temos a corrupção do gênero humano repetida. Houve a corrupção antes do dilúvio, que Deus teve que destruir o mundo pela água, né? A população humana estava concentrada só numa região. Deus mandou um dilúvio que destruiu toda a população humana, a não ser Noé e seus 3 filhos, e suas 3 famílias, e seus 3 filhos, com suas esposas e filhos, que embarcaram na arca. Correto? Só. O resto foi tudo destruído pela água. O dilúvio destruiu tudo. Então, isso mostra o grau de corrupção do ser humano. Porque Noé até que fazia pregações, chamava o pessoal, mas ninguém ligava. Todo mundo numa vida corrompida. Depois, séculos depois, a humanidade se corrompe de novo. A prova está aí, a Torre de Babel. A Torre de Babel, que era uma torre feita para alcançar o céu, para glorificar o nome do homem, o nome humano. Notem bem, o gênero humano estava unido numa região relativamente não muito estendida. E falavam a mesma língua. A língua, né? Favorece, todo mundo sabe. Quem já foi em país estrangeiro, chega lá, não entende. Você não tem que fazer amizade com ninguém, tem que aprender a língua primeiro. Você pode dar um sorriso, falar alguma coisa, mas não vai entrar numa conversação. É difícil, mesmo quando você aprende, sempre há coisa que você não é igual ao país. Então, naquele tempo havia uma só língua. E os seres humanos, todos unidos, decidiram fazer essa torre para glorificar o seu próprio nome. Uma torre que devia ir até o céu, ou seja, atingir o céu, atingir a Deus por suas próprias técnicas, por seus próprios conhecimentos. E isso, é claro, não agradava a Deus. A prova é que Deus disse,
desçamos no plural, né? Indicação da Trindade, desçamos e confundamos as suas línguas. E foi aí que eles confundiram as línguas e se dispersaram. E por isso essa dispersão humana que acabou por todo o mundo, né? Porque os filhos de Noé, os 3 filhos, tinham caracteres raciais diferentes, né? E até tipo de sangue diferentes, né? Então isso foi expandindo, e à medida que expandindo ia, digamos assim, especializando as raças humanas. Os tipos orientais, os tipos africanos, os tipos brancos e assim por diante. À medida que iam se expandindo pelo orbe terrestre. Mas iam se expandindo assim, quer dizer, a própria dispersão mostra que os seres humanos estavam corrompidos. Eles não faziam a vontade de Deus. Pelo menos uma grande maioria. Não sabemos exatamente, mas uma grande maioria não fazia. Então, a humanidade se foi pondo, continuou a estar, em grande parte, a serviço do demônio. Uma das manifestações disso é, primeiro, as religiões falsas, em que se adoram os ídolos, o poder, muitas vezes escondido nos ídolos, e havia, sim, uma influência demoníaca atrás daquilo ali, havia um demônio atrás de muitos desses ídolos. Havia fenômenos muito estranhos que os demônios produziam através dos ídolos. E o fenômeno da magia, que é universal também. Veja bem que na religião, falsa ou verdadeira, o ser humano procura se submeter a um Deus falso ou verdadeiro. Na magia é diferente. Na magia, o homem age com autoridade. Ele procura dominar as potências espirituais que regem as forças da natureza e os mistérios da vida humana. A magia é isso, é algo mais operativo. Ele aprende uma certa fórmula, seja lá o que for, e ele, com essa fórmula, ele faz isso, ele faz aquilo. Ele consegue poderes. É o demônio que dá esses poderes a ele. Mas é um poder que ele tem que faz com que ele não se submeta, mas que ele impere sobre os outros. Então sempre foi uma dificuldade muito grande para os missionários católicos a presença dos bruxos. A bruxaria é parecida com a magia, só que uma coisa mais... é uma espécie de magia inferior, algo mais imediato, feito sobretudo por mulheres, mas não só por mulheres, também existem os bruxos. Ou seja, para conseguir uma coisa imediata. A magia é algo um pouco mais complexo, mas no fundo as coisas são muito parecidas, magia e bruxaria. E a presença do bruxo ou do mago sempre foi muito forte entre os idólatras. E muitas vezes era a maior dificuldade para o missionário católico. Muitos missionários foram mortos por instigação dos bruxos, dos pajés, chamados aqui entre os índios. O bem-aventurado Roque Gonzalez e seus companheiros foi morto por instigação dos pajés. Às vezes o chefe até que não era tão contrário, mas o pajé ia contra. Por quê? Porque para se tornar um bruxo, há todo um processo de iniciação. Há provas terríveis que eles passam. E muitas vezes eles entram em contato direto com o demônio. Eles são tomados pelo demônio, possuídos pelo demônio e adquirem poderes. E com isso eles percebem mais. Quando eles viam chegar o missionário católico, então eles viam que aquilo vai me derrubar. Então eles eram os mais opostos à ação missionária da igreja. Eram esses bruxos, esses pajés, esses magos, etc. Que tinham muita influência, inclusive, sobre o poder civil dos pagãos. Eles estavam mais em contato diretamente com o demônio, sem dúvida nenhuma.
Pois bem, depois desse pecado dos nossos primeiros pais, houve então uma separação definitiva do gênero humano entre duas descendências, que está na Sagrada Escritura, nos primeiros capítulos do Gênesis. Duas descendências, a descendência da mulher e a descendência da serpente. Qual é a descendência da mulher? Nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a descendência da serpente? O anticristo. Só que uma diferença. O Satanás não pode ter descendência carnal. Ele é espírito, ele é puro espírito. Então, ele vai se basear, ele vai transmitir uma descendência espiritual de geração em geração sobre homens, seres humanos particularmente influenciados por ele. Isso vai de geração em geração. Até chegar ao filho da perdição, que é o grande possuído, digamos assim, que é o anticristo. Que virá no fim do mundo. Note a diferença. Nosso Senhor Jesus Cristo não veio no fim do mundo. Ele veio antes. E sua descendência vem depois, é a igreja, tudo isso. No caso do anticristo, é o oposto. Primeiro nós teremos, e nós temos já, prefigurações do anticristo, até chegar ao anticristo. Essas prefigurações do anticristo vão preparar o caminho para o anticristo. Essas duas descendências formarão como que dois corpos místicos. Você pode dizer, existe o que é o corpo místico? O corpo místico de Jesus Cristo é a igreja. Então existe uma igreja de Satanás, digamos assim. Bom, não é a mesma coisa, é verdade. Mas é verdade que é uma espécie de corpo. Por quê? Porque o Satanás, todo o conjunto dos que seguem a Satanás, a descendência da serpente, é designada no Apocalipse pelo nome de besta. É um monstro. Então não é aquela perfeição do corpo místico de Jesus Cristo, evidentemente. Mas não deixa de ser um corpo. Um monstro tem corpo, não tem? Então a descendência da serpente, a descendência de Satanás, terá também um corpo. Será uma espécie de corpo místico. O que quer dizer isso? Bem, existe a verdadeira mística e a falsa mística. Então a falsa mística estará nesse corpo, nesse monstro, nesse corpo monstruoso que será a descendência da serpente. E esses dois corpos místicos formarão também duas religiões. E essas duas religiões terão dois ritos. Estou imaginando, estou tirando consequências assim meio ideais na cabeça? Não. Isso está na Sagrada Escritura também. Está ali, tudo no Gênesis. Alguém aqui já leu o Gênesis? Alguém aqui já leu o livro do Gênesis? Ninguém nunca leu. Vocês leem a Sagrada Escritura? Os Evangelhos, né? O Novo Testamento, né? Mas é bom ler também pelo menos uma parte do Antigo Testamento, que realmente é mais difícil, certo? É bom primeiro ler o Novo Testamento para entender o Antigo Testamento à luz do Novo, sim. Mas ajuda muito ler pelo menos os 7, 8 primeiros capítulos do Gênesis. Está ali o início da história humana. Ajuda bastante. E nós temos lá, nos primeiros capítulos do Gênesis, o episódio de Caim e Abel. Já ouviram falar, né? Caim e Abel. O que é que ocorreu? Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva. Foram entre os primeiros filhos dele, né? Então, o que é que ocorreu? Tanto Caim como Abel fizeram um sacrifício. Fizeram um rito. Note bem que era já depois do pecado original. Então,
Abel era pastor de ovelhas. Caim era agricultor. Abel, então, ofereceu em sacrifício uma ovelha do rebanho dele. Ele matou aquela ovelha e ofereceu. Caim ofereceu os frutos da terra. Frutos da terra do trabalho do homem, né? Ofereceu isso. Então, o que diz a Escritura? O sacrifício, a oferta de Abel foi aceita, mas a oferta de Caim não foi aceita por Deus. Bom, se não foi aceita por Deus, não precisa buscar explicação. Um era bom, outro era ruim. Nenhuma dúvida. Não foi aceita, mano. Alguma coisa estava errada aí. Então, note bem, já há uma divisão ali. Uma oferenda é aceita, a outra não é aceita. Portanto, uma é boa, uma é segundo a vontade de Deus, e a outra não é da vontade de Deus. Uma, então, pertence a Deus, a outra pertence ao demônio. Está claro? Então, dois ritos ali, já no começo da humanidade. Não precisou muito tempo. E o antagonismo é tão grande que o que é que ocorreu? Caim matou Abel. Não é verdade? Então o antagonismo era muito grande, para dois irmãos matar o outro. Brincadeira. Então, Deus não quis, mas por que ele não quis? O que é que a gente pode perceber aqui para ajudar a compreender essa aceitação do sacrifício de Abel e essa rejeição do sacrifício de Caim? No sacrifício de Abel, no rito de Abel, estava ali implícita a universalidade da lei do sacrifício. Abel sacrificou uma ovelha do seu rebanho. Sacrificou, fez morrer. Houve efusão de sangue. Então Deus queria isso, o sacrifício. Por quê? Por causa do pecado. Antes do pecado, não precisava isso. Mas depois do pecado, era necessário esse sacrifício cruento, ou seja, com derramamento de sangue. Por quê? Porque o sacrifício mostra o supremo domínio de Deus sobre a criatura. E o pecado, no pecado houve a rebeldia. O homem se rebelou contra Deus. Então era necessário essa efusão para mostrar, essa efusão de sangue, para mostrar o supremo domínio de Deus sobre as criaturas. Enquanto que no caso da oferenda de Caim, não havia efusão de sangue. Era uma oferta de ação de graças, simplesmente. Antes do pecado, poderia valer. Mas depois do pecado, não. É preciso sacrifício. A lei do pecado está sobre nós. Nós nascemos filhos da ira. É preciso reconciliação. E Deus queria essa reconciliação através da efusão de sangue. Então ele não aceitou o sacrifício de Caim. Então veja bem. Caim matou Abel. Certamente alguém continuou fazendo o sacrifício de Abel. Mas Caim continuou com os dele também. E foi transmitido para outros, para a sua descendência. E assim essas duas religiões continuaram. Com dois ritos. Um agradável a Deus e outro não. Um mais homogêneo, ligado à vontade de Deus. O outro heterogêneo, aceitava tudo. Daí a idolatria, tudo qualquer coisa. Então, nós constatamos desde o início uma dualidade fundamental das religiões. Atenção, há muita gente aí, metida sabido, falando de uma unidade transcendental das religiões. Não existe isso. Que é a base do ecumenismo, né? Não existe isso. Desde o início, o que ocorreu foi uma dualidade fundamental das religiões. Bom, no comecinho logo, havia só Adão e Eva, tudo bem. Ele tinha uma religião em relação a Deus. Logo depois, houve o pecado, então já dividiu. Dividiu as duas religiões.
uma religião heterogênea, idolátrica, influenciada pelo demônio, sem muita preocupação com coerência, com nada, porque não importa, né? O que unia todas essas seitas, todas essas idolatrias, era o ódio comum à religião verdadeira. É como ocorre hoje com as seitas protestantes. Um briga com o outro, direto a oposição entre eles, mas contra a Igreja Católica todos se unem. É o mesmo processo, é o ódio comum. Só que houve um desenvolvimento nisso, e houve um ponto em que houve, digamos assim, uma mudança de tática da parte de Satanás. Essa mudança ocorreu com o advento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo dominava a idolatria. Havia o povo escolhido, porque com o tempo Deus escolheu um povo, não é? E note que esse povo escolhido começou com Abraão, que recebeu as bênçãos de Melquisedeque, um rei misterioso, que certamente era um verdadeiro adorador de Deus, e que ofereceu o sacrifício de pão e vinho. Impressionante. Pão e vinho. Uma prefiguração da Santa Missa. E quando o padre celebra a missa, no rito tradicional, evidentemente, vocês não ouvem, porque é no cânon, certo? É no cânon da missa. Mas é logo depois da consagração. E ele pede que o seu sacrifício seja aceito. Assim como foi aceito o sacrifício de Abel, de Abraão e de Melquisedeque. Ou seja, a Santa Missa se liga a esses sacrifícios, todos. Desde Abel até a Santa Missa, que foi Nosso Senhor que instituiu. Isso está no cânon da Santa Missa. Então, até Nosso Senhor Jesus Cristo, a idolatria dominava. Para proteger a verdadeira tradição, se Deus separou para ele um povo, o povo judeu, né? Até que seria o povo onde nasceria o Messias. Veio o Messias, foi rejeitado pelos judeus, há toda essa história. Mas ele fundou a verdadeira igreja, a Igreja Católica, que deveria, pelo seu próprio nome, universal, se espalhar por todo o mundo. E essa igreja tinha o verdadeiro rito, o rito definitivo, o sacrifício definitivo, porque o sacrifício foi um só, na cruz. Mas há uma representação, ou seja, isso é tornado presente de novo, o mesmo sacrifício, que é a Santa Missa. Então note bem, depois da vinda de Nosso Senhor, o demônio levou um golpe muito forte, a redenção, né? O demônio e sua descendência levaram um golpe forte com o advento da igreja. Satanás viu imediatamente que ele não poderia competir os sacrifícios dele com a Santa Missa, não tinha como. Era um negócio muito baixo os sacrifícios demoníacos. Sacrifícios sangrentos, desumanos, como os sacrifícios que se fazia a Moloque, né? Que pegava a criancinha novinha e aí abria a boca do ídolo e jogava ali na boca, e embaixo tinha fogo, aí queimava a criança toda. Barbárie, baixeza. Ou como aqui entre os astecas, né? Onde havia o sacrifício em que eram milhares por ano que se fazia isso. Milhares, uma barbárie, lá no México. Então levava a vítima, abria o peito, tirava o coração e botava no ídolo que tinha uma maxila que mexia, né? Aí botava e apertava o coração da pessoa. Quer dizer, coisas de um nível demoníaco. O demônio levou o homem a uma baixeza sem limites. Então, quando aparece a Santa Missa, basta ver um pouco um padre celebrando a Santa Missa, ele celebra com um certo cuidado. Não tem como competir, aquilo vem de Deus.
Então o demônio viu, não, agora eu estou perdido. Se eu continuar com o meu sacrifício aí de idolatria, disso, daquilo, diante da igreja, com esse sacrifício, com toda essa religião, eu vou me perder, vou me ferrar. Eles vão tomar meu império todo. E então ele passou a mudar progressivamente sua estratégia. Antes, ele estimulava sacrifícios a ele mesmo, sacrifícios sangrentos, humanos, etc., em honra do seu próprio nome. Agora ele vai passar a suscitar religiões sem sacrifício. Sem sacrifício. Podem ver na história. No paganismo, sacrifício para tudo quanto é lado, tudo quanto é porcaria eles faziam. Depois da vinda de Cristo, sim, as religiões pagãs continuam, vão diminuindo, porque vão se convertendo, né? Mas, por exemplo, aqui nas Américas, até o século XVI, né, havia muita coisa, dominava aqui os sacrifícios pagãos, etc., tudo quanto é coisa. Então, dominavam, mas aquilo era uma coisa que já vinha de séculos, até chegar a Igreja Católica aqui. Mas o que vinha depois, o que veio depois da vinda de Nosso Senhor, foram religiões, em geral, sem sacrifício. A primeira delas, o judaísmo. Porque não se esqueçam, o judaísmo, depois de Nosso Senhor, não é mais o judaísmo diante de Nosso Senhor. Está na Escritura, basta olhar. Antes da vinda de Nosso Senhor, você tinha o povo de Israel. Depois da vinda de Nosso Senhor, São Paulo fala do Israel de Deus. Mas o Israel de Deus é a igreja. Não é Israel, os judeus. Não, nada disso. Está lá na Escritura, pode constatar. Paz para vós e para o Israel de Deus. Ele está se referindo à igreja, a igreja católica, os primeiros cristãos. E como é que eles chamam os judeus? Também está ali na Escritura, nas cartas de São Paulo. Sinagoga de Satanás. Está lá. Eu só estou repetindo. Está lá na Escritura. Então, houve uma mutação profunda. Houve uma substituição. Esse é o nome que tem que se dar para isso. A religião dos judeus não é mais a religião escolhida por Deus. Depois da prevaricação, houve a substituição. Agora o Israel de Deus é a Igreja Católica. Então, o que restou, a religião dos judeus, que se seguiu depois, bom, não vou entrar em detalhes, é uma religião fortemente marcada pelo Talmud, os costumes dele lá, a interpretação que eles fazem, vale mais do que a Bíblia para eles. E, sobretudo isso, eles não têm mais sacrifício. Não só não tem, mas não tem como mais se recuperar. Porque eles perderam toda a linhagem. Eles tinham uma linhagem sacerdotal, que era tudo documentado. Tudo foi perdido na destruição do templo. Eles não sabem mais quem é sacerdote. Não adianta, eles não têm como restaurar aquilo. E eles não têm mais sacrifício, não fazem mais sacrifício. Então a religião que se desenvolveu depois da morte de Nosso Senhor, a religião judaica, é uma religião sem sacrifício. E depois veio o quê? O maometismo. O maometismo, ele é, digamos assim, mais católico, entre aspas, do que o judaísmo. Por quê? Porque o judaísmo está ligado a uma raça. Se você não é judeu, você não pode ser da religião judaica. Você pode ser mais ou menos ligado, simpatizante, ele faz umas coisas aí para engabelar o pessoal, mas se não for judeu, não é da religião judaica. Acabou a história. Você tem que ser judeu. Então, é uma religião ligada a uma raça. Ora, essa raça é relativamente pequena, né? Tem uns 15 milhões hoje. Então, é pequeno. E o resto do mundo? Aí, Satanás suscitou outra religião sem sacrifício, que é o maometismo. Que foi o grande competidor do cristianismo nos séculos passados. E até hoje. Ele é uma espécie de flagelo de Deus. Hoje, tomando grande parte da Europa. De uma maneira sem guerra, porque os cristãos perderam a fé. Satanás cegou os cristãos a tal ponto que eles estão entregando tudo.
E então, o maometismo é uma religião também sem sacrifício. Ele não tem Santa Missa, como nós temos. Não tem. É outra religião sem sacrifício. E depois eles fizeram pior. Eles fizeram uma religião sem sacrifício dentro do âmbito do cristianismo. Eles quebraram o cristianismo e criaram um monte de seitas de gente que se diz cristão, mas que não tem sacrifício. É o protestantismo. O protestantismo tem isso. O maometismo foi algo criado fora e entrou em briga com o cristianismo. Não, o protestantismo foi dentro da cristandade. Eles conseguiram dividir a cristandade. E a partir daí todos os inimigos do catolicismo migravam para países protestantes, porque encontravam proteção lá. Você vê, por exemplo, os judeus. O judeu não é amigo de protestante, porque protestante ainda guarda culto a Jesus Cristo, então o judeu não gosta. Mas o judeu ficou amigo do protestante, ia para país protestante, porque ali eles encontravam gente contra o catolicismo, é sempre aquilo, né? Aquele ódio comum contra a religião verdadeira. Então, os protestantes dividiram a cristandade e a partir daí começou a revolução. O protestantismo já foi uma revolução religiosa. Começou o processo de apostasia. Porque houve o triunfo de Nosso Senhor até mais ou menos o século XVI. Primeiro a perseguição nos 3 primeiros séculos, depois um domínio católico grande de 1000 anos ou mais ou menos, e depois veio o declínio, que começou de uma maneira mais acentuada, apareceu de uma maneira mais acentuada com a divisão da cristandade no século XVI, com Martinho Lutero, e depois com todas as seitas protestantes que se seguiram. E são religiões sem sacrifício. Lutero ainda tinha uma ideia meio atrapalhada de que Jesus estava presente durante a celebração da missa, mas depois ele sumia. Sei lá como ele explicava isso. O fato é que, para Lutero, as igrejas não eram lugar de oração, mas só de culto. Certo? Ora, o que é que você vê nas igrejas católicas de hoje, depois do Concílio Vaticano II? Você vê, você entra na igreja, cadê o sacrário? Você não vê. Você quer rezar, fazer uma genuflexão? Cadê? Não sabe. Aí você vai e pergunta ao sacristão, ou quem está ali, onde é que está? Tem ali a capelinha ali. Aí você vai lá, tem um cantinho, tem lá uma capelinha, e a presença, se supõe, eucarística de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual é a ideia embutida aí? É que a igreja deixa de ser um lugar de culto, de oração. Você não entra mais na igreja para fazer uma oração, você tem que entrar só para o culto. A mesma coisa dos templos protestantes. Entende? A mentalidade é essa. Eles não podem igualar tudo. Não podem igualar tudo, porque, afinal de contas, ainda há Santa Missa nos ambientes modernistas, né? Ainda que mudada no seu rito. Pois bem, depois do protestantismo veio o golpe maior ainda. O golpe da nova missa. É outro golpe de Satanás para tirar o sacrifício da igreja. Dessa vez na igreja mesmo. Porque, é verdade, a Santa Missa, a nova missa, você olha assim, sim, é válida ainda, mas aquilo ali é uma missa protestantizada. Eles fizeram mudanças verdadeiramente sacrílegas no rito da Santa Missa. E que tendem a tirar a noção de sacrifício para fazer dela um simples banquete comemorativo. Então, se as missas, as novas missas de hoje, são, a gente supõe, válidas, embora várias delas podem ser inválidas, nós não sabemos exatamente, mas em princípio são válidas. Porém, o espírito daqueles que assistem é um espírito que não é mais de sacrifício. Eles vão ali para um banquete comemorativo. Então o efeito é praticamente nulo. Eles mudaram o rito de tal maneira, só para citar alguma coisa, que eles mudaram, por exemplo, o ofertório da Santa Missa.
no qual eles tiraram simplesmente a oração do refeitório, do ofertório e colocaram uma oração que tem relação com os atos rituais da refeição judaica. Os redatores do Novo Missal, eles passaram a utilizar orações, essa oração do ofertório da nova missa, né? Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida. Eles são simplesmente, isso é simplesmente uma ação de graças. É completamente diferente do rito da missa tradicional. Sim, bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida. Note bem como era o rito, como é o rito do ofertório da missa tradicional. Agora eu vou ler o rito tradicional. Recebei, Pai Santo, Deus onipotente e eterno, esta hóstia imaculada que eu, vosso indigno servo, vos ofereço a vós, meu Deus vivo e verdadeiro, pelos meus inumeráveis pecados, ofensas e negligências, por todos os que estão aqui presentes e por todos os fiéis, vivos e defuntos, para que tanto a mim como a eles aproveite para a salvação e vida eterna. Veja aí a diferença completa. Então, se você fizer uma comparação com o rito de Abel e o rito de Caim, é muito parecido. A missa tradicional tem aquele espírito de sacrifício do rito de Abel. E o ofertório da missa nova, ele tem o mesmo espírito da oferta de Caim. O mesmo espírito de ação de graça, simplesmente, de oferta dos frutos da terra e do trabalho do homem, simplesmente. Então, notem bem o espírito completamente diferente. Então, esse foi o último golpe de Satanás para criar uma religião sem sacrifício. Dessa vez, dentro da Igreja Católica. E nós amargamos hoje todos os frutos disso. Então, nós vimos hoje essa ação do demônio, um pouco da sua história, né? E amanhã nós veremos então a sua ação sobre as almas, de um modo mais particular. Como é que o demônio age sobre as almas? Porque para chegar a esse estado de coisas, para conseguir essa apostasia na história, para conseguir impulsionar toda essa revolução, o demônio teve que trabalhar duro nas almas. E as almas foram se deixando influenciar por ele. E por isso nós analisaremos isso amanhã. Tanto a sua ação sobre as almas, como os meios que nós temos que tomar, que temos que utilizar para resistir a essa ação. Então, se houver alguma pergunta, podem fazer.